Meus irmãos, a paz do Senhor. A Deus seja a glória por esta oportunidade tão especial que estamos vivendo. Por esta oportunidade tão especial que estamos vivendo. A Deus seja a honra, a glória, o louvor, a sabedoria. Que culto bendito, igreja. Quem já está cheio do poder do Altíssimo, diga aleluia. Ontem nós vimos um pouquinho, do culto. Como os irmãos sabem, eu precisei viajar, eu e meu esposo ontem. E já disse no grupo do ministério, já disse aos líderes dos jovens, e vou dizer uma vez mais, que o que me levou ao compromisso de ontem foi uma palavra empenhada, dada no ano passado. Eu tive esse honroso convite, pelo qual desejei gratidão e orei durante um tempo. E depois de divulgado, eu tive uma cirurgia marcada, como os irmãos sabem, de urgência, de importância, e não pude ir. E quando eu usei o argumento da conferência, o organizador me devolveu um argumento, dizendo: pastora, mas a senhora no passado não veio, não pôde vir e disse que viria no próximo ano. Então nós fomos, e foi muito bom estar ali. Eu estava pensando que eu fiquei um pouco frustrada, porque eu esperava uma frase assim, quando eu estivesse pregando lá, Mãe, olha eu aqui na Lagoinha. E como os irmãos sabem, minha mãe já está na eternidade. Mas então eu vou dizer para vocês, a Devip, preguei ontem na Lagoinha. Não vou deixar de fazer festa, Porque não é todo dia que uma assembleana pentecostal recebe um convite tão honroso da Igreja Batista Lagoinha em Belo Horizonte para ministrar a palavra. E foi uma tarde cheia da graça e do poder de Deus. E estar aqui hoje também é uma grande alegria, é uma grande bênção. Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração para receber o que o Senhor tem ali a entregar neste dia. Põe para mim a versão King James atualizada, minha querida. Quero honrar o Senhor por toda a liderança da nossa juventude, essa conferência que já está sendo um marco para a nossa vida, para a nossa igreja. Ter a alegria de ter sido convidada por eles para ministrar a palavra é uma bênção. Para quem não sabe, não é uma obrigação, nem é uma imposição que eu pregue nas conferências da nossa igreja, mas um convite que surge muitas vezes e que me honra extremamente. E é muito bom poder estar aqui e vendo tudo que Deus tem feito nesse tempo maravilhoso. Sei que Deus usou ontem o pastor Alisson Duarte, vimos algumas coisas, o cantor Tiago Delfim. Hoje, ver a graça de Deus manifestada no louvor que os jovens apresentaram ao Senhor Deus. A ministração especial aqui do Luizão, da Bruninha. Imagina, se a gente não aprender a chamar eles pelo nome, vai ficar Luizão e Bruninha a vida inteira. Então vamos melhorar isso, Luiz, Henrique, Bruna, Brum, para quando os vídeos deles forem procurados no YouTube, ninguém ficar procurando Luizão e Bruninha, E vê-los ministrar no poder, na unção do Espírito Santo, nos alegra muito, irmãos. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. E receber por mais uma vez a Luciana, que ministrou nessa manhã. O irmão Rodrigo apresentou, mas o irmão Celso disse para mim algo que eu não sei. Eu acho que o Celso não vai mentir em canto nenhum, Mas no púlpito que não vai mesmo, Falou assim, ela disse que ia voltar para encontrar a senhora. E eu fiquei assim, Falei, a pregadora de manhã veio me ver. Estou toda feliz, Luciana. Você é uma bênção, que Deus continue te abençoando muito. Jonas capítulo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Bom, irmãos, eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos. A Bíblia também está aberta aqui no púlpito. E depois que eu fechar a minha, a Bíblia que está no púlpito vai seguir aberta. A Bíblia vai continuar na projeção. E eu estarei usando aqui o smartphone com o esboço, mas acompanhada aqui pela Bíblia. Jonas capítulo 1, versículo 1, o texto sagrado diz assim:
A palavra de Iavé veio a Ionar, Ben-Amitai, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Versículo 2, toda a igreja lê comigo, 1, 2, 3. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega, porque a sua malignidade... Segure firme na mão da pessoa que está do seu lado, não deixa ele escapar, prova para ele que você está vivo, alegre, e agora por alguns minutos pedindo que o Espírito de Deus abra o entendimento dele para a revelação, para a iluminação da palavra. Oh glória! Enquanto a palavra está sendo pregada, Jesus está no meio da igreja. A Bíblia diz, e verdade é, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à Tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o Teu nome pela Tua palavra. E por causa dela, levanta um exército poderoso aqui. Manieta os demônios que tentarem se levantar ao redor desta igreja. Maniete qualquer demônio intruso que tentou entrar em nosso meio. E agora mesmo pelo meu canal no YouTube eu já estou dando ordem a todo espírito maligno e opressor que tentar se levantar para impedir este povo de receber a palavra, que seja também manietado e vencido agora. Em nome de Jesus, faze a tua palavra prosperar. Oramos crendo no nome santo de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir a Jesus pela sua palavra agora? Pode sentar dando glória a Deus. Eu pensei que o irmão Gilvan estava elegante assim, por minha causa, irmã Thalita, para me acompanhar. Mas eu vi uma foto e descobri que essa elegância é por causa dos guerreiros do rei. Quero deixar o meu beijo para a pastora Norma Galdino, que possivelmente esteja nos assistindo. Nossa pastora querida, que está nesse momento hospitalizada, mas cremos que o Senhor está ali com ela e que em pouquíssimo tempo ela estará conosco aqui, novamente, para a glória de Deus. Querida igreja, nós estamos diante de um tema que tem despertado nosso coração, nosso interesse. Não poderia ser diferente, uma vez que a juventude da nossa igreja se ocupou de forma constante, veemente, excelente, para fazer este tema conhecido mesmo antes da conferência, provocando o nosso coração, tocando a nossa vida e nos fazendo refletir sobre esta verdade. Viver o chamado é algo muito importante, é algo muito especial. A Bíblia ela conta uma história seletiva. A Bíblia não fala tudo o que aconteceu nos anos em que a Bíblia foi escrita. Isso seria impossível. Nós temos uma história, não é, que passa por 6.000 anos. Como nós poderíamos ter todo o registro de cada detalhe, cada situação, cada palavra, cada pessoa. Então, a história da Bíblia é uma história seletiva. Se você procurar na Bíblia e não encontrar, é porque não é tão importante assim. Algumas pessoas, às vezes, ficam inquietas, né, nervosas, afoitas com as suas defesas sobre o ponto A ou X, e elas começam a esmurrar e a gritar, me prove na Bíblia, me prove na Bíblia. Eu não tenho que te provar nada na Bíblia que a Bíblia não queira provar. Se é importante, está na Bíblia. Se não é tão importante, nós vemos o conjunto das outras coisas que estão escritas e concluímos sobre aquilo que não está escrito. Porque somos seres inteligentes o suficiente para isso. Agora, quando a Bíblia, em uma história seletiva, que não pode falar de tudo porque não daria conta disso, nós não teríamos como manusear, não é? Um livro que contasse os detalhes da vida cotidiana de Adão e Eva, como era o comportamento de Abraão e Sara no sentido culinário, exceto quando eles receberam uma visita teofânica que valeu a pena registrar o cardápio. Como nós ficaríamos, irmãos, se precisássemos de todos esses dados. Mas quando a Bíblia que tem uma história seletiva, que não joga conversa fora, que tudo aqui é importante, ocupa-se em um livro inteiro da Bíblia. Muita
atenção, para tratar do assunto fuga do chamado em metade deste livro, é porque este assunto, de fato, é importante e relevante. Você vai perceber que, embora Obadias tenha uma mensagem dura, só tem a mensagem. Embora Miqueias tenha uma mensagem contundente, só tem a mensagem. Embora Amós tenha uma mensagem veemente, Amós transcorre rapidamente sobre sua questão de não ser profeta profissional no sentido de condição vocacional e de qualidades que o preparava para a forma integral do ministério profético. Ele diz, eu era plantador de sicômoros. Não era profeta nem filho de profeta, mas isso tudo é muito rápido. Você vai perceber que o próprio profeta Jeremias, que tem um livro, bastante substancial, os dados do seu chamado estão detidos apenas no primeiro capítulo, e coisas excepcionais como o momento em que Pazur, chefe da casa de Deus, se levanta contra ele, a prisão quando ele está encerrado no pátio, e são coisas muito pontuais. Agora, quando chegamos no livro do profeta Jonas, nós temos o capítulo 1 para falar de sua vocação. Nós temos parte do capítulo 2 para falar do seu clamor a Deus fugindo de sua vocação. Nós temos o 4º capítulo onde ele já está perto de desistir de novo da sua vocação. E temos apenas um capítulo de fato para discorrer sobre sua mensagem. Então, nós compreendemos com isso que chamado divino e tentativa da fuga deste chamado é um tema de fato muito importante. Se os jovens desta igreja se levantam para dizer, vivendo o meu chamado, eu quero corroborar com este tema que certamente vai ser explorado até o último dia desta conferência, fazendo aqui uma visão um tanto quanto diferenciada, eu diria, sobre um novo ângulo. Eu gostaria que você se aplumasse nesta cadeira e neste banco e dissesse para pelo menos uma pessoa, não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado. O livro do profeta Jonas existe para tratar 2 temas importantes. Teologicamente falando, 1, soberania divina. 2, liberdade humana. Um tema que divide teólogos e denominações. Um tema que, quando aprofundado, coloca calvinistas de um lado, arminianos de outro. Jonas explica, pelo menos eu consigo enxergar e quero pontuar esta noite, com muita clareza, soberania divina e liberdade humana. Ouça o que eu vou lhe dizer. O soberano Deus, soberania divina, governa o vento. O soberano Deus governa o mar. O soberano Deus governa o peixe. O soberano Deus governa a planta. O soberano Deus governa o verme. O soberano Deus salva terríveis pecadores. O soberano Deus trata o reprovável comportamento do profeta. Mas esse Deus soberano diz ao profeta, você farás escolhas que você desejar. O Deus que escolheu Israel não é nacionalista. O Deus que escolheu Israel não é exclusivista. Os judeus não têm o monopólio de Deus. Ele queria salvar os ninivitas, como quis me salvar e salvar a você também. Eruditos liberais olham para esse livro e dizem, isso não é realidade. Eruditos liberais olham para Jonas e dizem, isso é apenas uma novela religiosa, Jonas nunca existiu. Eruditos liberais mentem ao dizer isso, porque no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 12, do 39 ao 41, Jesus disse coisas sobre o profeta Jonas. O livro de Jonas também é uma ilustração veterotestamentária da verdade contida em João 3,16. Quem conhece João 3,16, diga comigo no 3, 1, 2, 3. Porque Deus...
Soberania divina. Jonas, vá à grande cidade de Nínive. Liberdade humana, que algumas pessoas gostam de chamar de livre-arbítrio, embora essa expressão não exista dentro da Bíblia, mas o conceito sim. Liberdade humana. Jonas levanta o tupete e foge para outro lugar. Soberania divina. Eu mando a tempestade. Eu mando o peixe. Eu te vomito em Nínive. Mas você vai cumprir o que eu tenho com você. Liberdade humana. Você pode fugir do teu chamado por quanto tempo você quiser. Soberania divina. Um dia Deus te cerca e diz: agora acabou, eu vou fazer o que eu quero. A palavra de Yahvé veio a Jonas dizendo: eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela se movimenta. A palavra de Deus veio na conferência, a palavra de Deus veio na madrugada, a palavra de Deus encontrou você no hortifruti, a palavra de Deus encontrou você na fila do trem, a palavra de Deus encontrou você no BRT, a palavra de Deus encontrou você quando você ligou o rádio, quando você ligou a TV. Não precisa correr atrás da palavra de Deus, a palavra de Deus vai correr atrás de você. E a palavra que se movimenta chega até a Jonas com uma ordem. E a ordem é: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela. Eu quero que você entenda a condição de Jonas. Quem aqui considera que pregar não é uma coisa fácil, diga aleluia. Vocês estão cobertos de razão. Não é uma coisa fácil. Agora, imagine pregar contra uma cidade. Se pregar a favor de uma cidade, já é difícil. Imagine o que é levantar e pregar contra uma cidade. Deus disse: Jonas, levante e vá pregar contra uma cidade, porque a malignidade dele subiu até a minha presença. Eu quero considerar a ousadia dessa malignidade. É muita maldade. Só que no versículo 3 vai acontecer uma coisa absurda. Acho que pode ser o retrato da vida de alguém, para não te deixar em situação desconfortável. Eu vou tirar o nome de Jonas e eu vou colocar o meu, para ver se você consegue encontrar algum nexo nisso. Entretanto, Helena decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis. Agora, mentalmente, coloque o seu nome aí. Porque toda vez que você faz assim, toda vez que você diz esse ano não, toda vez que você diz agora não, toda vez que você diz não quero problema na minha vida, ministério é problema, toda vez que você diz deixa eu aqui no meu canto, você está fazendo exatamente o que Jonas fez. Entretanto, um abusado, um sem noção, um sem juízo, decidiu: não quero ser discipulador. Não quero ser intercessor. Ele se levantou para fugir. E a Bíblia vai dizer que ele encontrou um navio pronto para zarpar para Tarsis e pagou a passagem e embarcou nele. Olhe para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você chamar um carro de aplicativo agora, você vai ter que esperar ele chegar. Sim ou não? Sim. Se você quiser um táxi, você vai ter que ir até o ponto do táxi e esperar o táxi. Se você quiser pegar um ônibus, você vai ter que ir para o ponto e esperar o ônibus. Se você tem uma passagem comprada na Novo Rio ou na rodoviária de Nova Iguaçu, você vai ter que chegar e esperar a hora. Se você tem um voo comprado, você vai ao Galeão e espera a hora. Mas quando Jonas chega, ele não precisou esperar. O evangelista Billy Graham disse que quando alguém quer fugir de Deus, Satanás prepara a embarcação. Jonas chega e já está ali o barco. Estudiosos acreditam que ele
paga para o barco sair, tendo apenas ele de passageiro, e os demais eram a tripulação. Ouça o que eu vou dizer, Jonas pagou a passagem. No 3, os jovens vão dizer bem alto, Jonas pagou a passagem. 1, 2, 3. Vivemos um tempo em que as pessoas acham absurdo pagar para cumprir a missão, mas não vem a menor dificuldade em pagar para fugir da missão. Faculdade teológica, isso é um absurdo, eu não pago para isso. Seminário, eu não pago para isso. Simpósio, eu não pago para isso. Escola bíblica de obreiros, eu não pago para isso. Curso preparatório para pregadores, eu não pago para isso. Curso preparatório para musicistas, eu não pago para isso. Curso preparatório para cantores, não é? Como se fala? De voz, como fala? Aula de canto, eu não pago para isso. Mas para fugir do chamado, paga. Use tudo que você tem para investir naquilo que Deus já disse sobre você. E não para perder tempo fugindo daquilo que Deus já disse sobre você. Jonas entrou no barco. Ele quer ir para Tarsis. Ele não quer ir para Nínive. E mais tarde, ele vai dizer por que ele não quer ir. Nínive, que é uma cidade sangrenta. Nínive, que é uma cidade que tem um histórico de violência. Jonas presume que eles não precisam receber a mensagem. Muito pelo contrário, ele teme que Deus salve aquelas pessoas. E ele tenta ir para Tarsis porque ele acredita que lá ele poderá se esconder de Deus. Havia um conceito antigo de que territórios poderiam pertencer a Deus e outros territórios pertencerem a outras divindades. Jonas presume que Tarsis está fora do controle de Deus. Jonas presume que Tarsis, que é uma cidade mercantil de Tiro, e vocês sabem muito bem qual é a problemática que envolve Tiro, que lá a mão de Deus não poderá alcançá-lo. Perceba, Deus não vai permitir nem que Jonas chegue em Tarsis. Não porque Deus não possa entrar lá, mas porque quando Deus quer salvar um escolhido, Deus interrompe a viagem. Talvez você esteja na Devip nesse domingo porque Deus interrompeu sua viagem. Você gostaria de estar em outro país, mas está no Brasil. Você gostaria de estar em outro estado, mas está no Rio de Janeiro. Gostaria de estar em outra cidade, mas está em Queimados. Eu quero dar glória ao Deus da minha vida, que muitas vezes rasgou as minhas passagens. E hoje Ele está rasgando passagens de pessoas aqui. E Ele está dizendo, eu vou levar você para o centro da minha vontade. Jonas entrou, se acoplou e pensou, vou para Tarsis. Mas a Bíblia diz, contudo Yahvé fez soprar um vento, caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar. Até aí tudo bem, mas os 5 dias os marinheiros foram tomados de grande pânico. Pessoas experimentadas em tempestade. Uma pequena manifestação de Deus abala até os especialistas. Cada um daqueles homens começaram a clamar ao seu Deus. E daqui a pouco, quando eles viram que a solução não se apresentava, eles começaram a lançar no mar a carga. Eu quero te fazer uma coisa, quero te falar uma coisa. Perdemos valores para deixar as coisas mais leves, quando na verdade o que está pesando continua dentro do barco. Seu problema não são as pessoas que estão no barco. Seu problema não são os objetos que você trouxe no barco. O seu problema foi que você recebeu uma ordem de Deus e você está tentando fugir dessa ordem. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio. Deitado, dormia profundamente. Esta é a condição de alguém que está fugindo do chamado. Procura um canto,
se esconde e dorme. Deus te trouxe aqui para te acordar essa noite. O vento soprava. Os marinheiros jogavam os utensílios fora. O capitão está desesperado. E de repente, ao meio da revista corrigida, diz que o capitão olha para Jonas e pergunta: o que tu tens, dorminhoco? Eu tenho uma pergunta para esta igreja. Que tipo de sono é esse que estamos vivendo? As coisas estão se perdendo, as pessoas estão desesperadas, o barco está quase afundando e a gente continua dormindo. O capitão olha para ele e diz: levanta-te, clama ao teu Deus. Os marinheiros começam a conversar e a dizer: nós precisamos encontrar o que está acontecendo. Nós vamos lançar sortes para descobrir quem é responsável por essa desgraça. A Bíblia diz que eles jogaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Posso fazer uma pergunta à igreja? Quem denunciou Jonas? Deus? O mal? Ele mesmo? Sinceramente, eu não me aprofundei para trazer essa resposta. Eu quero fazer um contraponto. Bendita denúncia, acotoveladora da nossa consciência. Deus vai usar algum meio para cutucar a gente e para falar: é você, desperta. Quando a sorte caiu sobre Jonas, imediatamente olharam para ele e perguntaram: ei, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu? Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? Que povo pertence? Um monte de perguntas e Jonas acuado. E ele diz: eu sou hebreu e temo a Yahvé Elohim. Note, a pergunta é: qual é a tua ocupação? E Jonas responde: eu temo. Eu quero dizer à igreja que o temor reverente, ele é muito precioso, mas que a sua ocupação não é ter medo, a sua ocupação é cumprir o seu chamado. Quem aqui já sentiu medo? Os homens ficaram horrorizados. Olharam para Jonas e perguntaram: que é isso que você nos fez? Os homens entenderam que Jonas estava fugindo do Senhor. O mar se tornava cada vez mais revolto. E sabe o que os marinheiros dizem para Jonas? Olhe para mim. O que devemos fazer contigo? Eu quero dizer para você que líderes são líderes em qualquer lugar. Eu quero dizer para você que profetas são profetas em qualquer lugar. E eu quero dizer que servos são servos em qualquer lugar. E quero dizer para você que as pessoas vão te fazer perguntas difíceis na hora em que você estiver vivendo um momento difícil. E não pense que você não tem a resposta, porque você tem a resposta. O que nós vamos fazer com você? O que devemos fazer com você? O mar está cada vez mais revolto. Jonas disse: me pegue, lance no mar, e ele vai se aquietar. Meus irmãos, usar a coragem para morrer fugindo do chamado não é a melhor saída. Use a coragem para cumprir o seu chamado esta noite. Eu estava sentada ali, o Espírito de Deus abriu meu entendimento. E eu olhei para os obreiros que estão servindo aqui. E o Espírito de Deus me fez entender, para eles estarem aqui esta noite, eles precisaram tomar um banho. Espero. Para estar aqui esta noite, eles precisaram colocar uma roupa. Para estar aqui esta noite, eles entraram em um carro, estacionaram, entraram e estão servindo. Mas para fugir do chamado, dá muito mais trabalho do que para cumprir. Você está cansado. Você está esgotado. E o Espírito de Deus está dizendo: toma um banho, troca de roupa e vai fazer o que eu te disse para você fazer.
toma um banho, troca de roupa e reúne aquelas crianças na varanda da tua casa e começa a semear a palavra no coração delas, porque foi isso que eu te mandei fazer. Toma um banho, troca de roupa, pega o lanche que eu já te ordenei para fazer e leva naquele ponto onde estão aquelas pessoas sentadas e cumpre o que eu te mandei fazer. Levante-se, sente naquela escrivaninha, retire aquele papel da gaveta e comece a escrever o que eu disse que é para você escrever. Pegue o seu violão, dedilhe e comece a cantar a canção que eu já disse que eu quero que você cante. Fugir do chamado é quase morte, cumprir o chamado é vida. Me ajude a pregar, segure na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: não fuja esta noite, cumpra. Não fuja esta noite, cumpra. Me jogue no mar. Os marinheiros dizem: nós não podemos fazer isso. Olhe para mim. Liberdade humana. Nós não podemos jogar Jonas no mar. Soberania divina. Eles se esforçavam para remar. Liberdade humana. O mar ficava cada vez mais tempestuoso. Soberania divina. Meu irmão, você vai fazer queda de braço com Deus. O mar se embranvecia cada vez mais. Aqueles homens começam a clamar, pedindo que Deus não os culpe pelo sangue inocente de Jonas. Eu quero que você perceba que os marinheiros já estão orando e Jonas não orou ainda. Você tem uma incrível capacidade que Deus te deu. Você consegue despertar nos outros até aquilo que você não começou a fazer ainda. Os marinheiros não são crentes, não. Eles estão orando porque a presença do profeta atraiu o temor de Deus para dentro daquele barco. E quando eles veem que não tem mais jeito, eles agarram Jonas. E a Bíblia diz que eles lançam Jonas no mar enfurecido. E o atrito do corpo de Jonas no mar. O mar se acalmou. Coloca para mim Mateus 12, filha. Glória. Versículo 38. Glória. Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: mestre, queremos ver da tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Oi! Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Coloque o 41 para mim. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. No 3 eu quero que a Devip diga esta última frase: aqui está quem é maior do que Jonas. 1, 2, 3, aqui. Ouça o que eu vou lhe dizer esta noite. Você tem um chamado. Você tentou fugir do chamado. O barco está quase quebrando porque você está fugindo do chamado. O mar está agitado porque você está fugindo do chamado. As bolsas estão sendo jogadas fora porque você está fugindo do chamado. E nessa hora você está acuado dizendo: então Deus me mate de uma vez. Mas eu tenho uma notícia para te dar esta noite. Você não precisa pular do barco para a tempestade acabar, porque aquele que é maior do que Jonas está na beira do barco dizendo: se alguém tem que se entregar para pagar a tua desobediência, não é você, sou eu. Coloca João 10:18 para mim, versão NTLH. Ninguém tira a minha
minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, porque o meu Pai me mandou fazer. Crentes desobedientes, fugidos, não precisam desistir da vida. Jesus está dizendo: eu me joguei, eu desci ao ventre do peixe para te dar uma nova oportunidade. Se eu tivesse que pagar com a minha vida a minha fuga. Se eu tivesse que pagar com a minha vida a minha desobediência. Se eu tivesse que pagar com a minha vida o meu medo. Se eu tivesse que pagar com a minha vida a minha timidez. Se eu tivesse que pagar a minha vida com a minha vida a minha teimosia. Mas aquele que é maior do que Jonas, ele está dizendo: eu dou a minha vida por você. Pegaram Jonas e lançaram fora do barco. Jonas, faz o que eu quero, Jonas. Foi para Tarsis. Peixe. Meu irmão, quando a gente começa a perder para animais, peixe. O corvo não comeu a comida do profeta e às vezes nós comemos. Peixe. Engole Jonas. Só que engole com cuidado. Não deglute. É só. E Yahvé, o Senhor, fez com que o grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Não espere muito para começar a orar. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, Deus. Vasculhe o capítulo 1 até o último versículo e você vai perceber que é a primeira vez que Jonas ora. Jonas poderia ter orado em casa, mas não orou. Jonas poderia ter orado no caminho, mas não orou. Jonas poderia ter orado no porto, mas não orou. Jonas poderia ter orado no navio, mas não orou. Eu não vou esperar o ventre do peixe para começar a orar. Esta noite Deus está derramando um batismo de oração sobre essa igreja. Comece a orar e as cadeias vão ser quebradas. Em meu desespero clamei a Yahvé, pois me lançaste nas profundezas dos mares. Então eu pensei, fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais. Foque aqui. Todo profeta desistido só pede a Deus mais uma chance. Sansão pediu a Deus só mais uma chance. Esta noite eu não estou pedindo a Deus só mais uma chance, porque se eu tenho fé para morrer, eu tenho que ter fé para viver. Eu não estou pedindo a Deus só mais um final de semana. Eu não estou pedindo a Deus só mais uma conferência. Já tem gente dizendo: Deus só essa conferência, Deus só esse ano, Deus só dessa vez. Levante sua mão que eu vou te entregar uma palavra. O que Deus tem com você não é para um dia. O que Deus tem para você não é para um ano. O que Deus tem para você é para a eternidade. Cadeias de morte estão sendo quebradas agora. Desejo de morte está sendo dissipado agora. Pensamento de morte está sendo dissipado agora. Plano de suicídio está sendo desfeito agora. Todo sentimento que te conduz à morte está caindo por terra esta noite. Sansão, Sansão, levanta. Jonas, Jonas, levanta. Igreja, igreja, levanta. Eis que as águas todas me cercaram.
afundei até chegar aos fundamentos. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do céu. Meus irmãos, Deus está abrindo sepulturas espirituais aqui esta noite. Pessoas choraram a tua morte espiritual, dizendo sobre você: nunca mais. Mas assim te diz o Senhor: eu vou tirar a tua alma da sepultura. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora. Pessoas choraram a tua morte, dizendo nunca mais. Mas assim te diz o Senhor: eu sou aquele que faz descer a sepultura, mas faço tornar subir dela. Eu estou te tirando do Seol esta noite. Como vocês devem imaginar, Jonas está orando a palavra. Para quem está anotando, Jonas está orando salmos da Bíblia. Jonas não está falando palavras ao vento de forma aleatória, não. Jonas está orando os salmos da Bíblia. E por que Jonas está orando os salmos da Bíblia? Porque aquele que fugiu da palavra oral, agora está encontrando a palavra escrita. Deus vai te fazer reencontrar-te com a palavra. Aquele que se voltou contra a voz viva de Deus, agora está se voltando para a palavra escrita de Deus. E então no versículo 7, Jonas diz: quando a minha vida já se ia apagando, eu lembrei de ti. Querida igreja, o Espírito compunge o meu coração nesta noite para dizer que existem pessoas aqui vivendo isso. A vida está quase apagando. O seu pecado fez a sua vida quase apagar. A sua desobediência, a sua desistência, a minha fuga, a minha teimosia, essas coisas que fazemos contra Deus, elas fazem a nossa vida quase apagar. Mas a graça no coração de Deus está se manifestando. Deus está dizendo: Jonas, o seu pecado te lançou no chão, mas eu vou te levantar. Eu tenho uma palavra para a igreja esta noite. Quando Jonas diz: fizeste subir da sepultura a minha vida, ele está dizendo: Deus me levantou. Quando ele diz: lançado estou diante dos seus olhos, ele está dizendo: o pecado me afastou. Mas quando ele diz: e subiu a ti a minha oração, ele está dizendo: Deus me trouxe de volta. Eu vou repetir esta tríade: Deus me levantou, o pecado me afastou, mas Deus me trouxe de volta. Eu vou repetir: Deus me levantou, o pecado me afastou, mas Deus me trouxe de volta. A Devip, Deus está abrindo a minha visão agora, e eu estou vendo pessoas sendo tiradas de poço escuro esta noite. Deus está fazendo assim, ó. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Toque no ombro de alguém e grite para esta pessoa: outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Ela vai entender. Outra vez, ela vai entender. Salmo 139, versículo 8: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Respire. Deus não desistiu de você. 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 Tem gente que diz: eu não aguento nem olhar para a cara
dela. Tem gente que diz, eu não aguento nem olhar para a cara dele. Tem gente que diz, até a voz dele me irrita. Tem gente que diz, eu não tenho nem mais paciência para ele. Agora Deus poderia ter dito, peixe, leva Jonas para longe de mim. Mas se esse peixe tem um nome, o nome desse peixe é graça. Se esse peixe tem um nome, o nome dele é misericórdia. Se esse peixe tem um nome, o nome dele é favor. Eu preciso te entregar isso. Coloca o versículo 10. Eu preciso te entregar isso. Preciso te entregar isso. E Yahvé deu ordem ao peixe. 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 Não está escrito na Bíblia. Eu só quero conjecturar que Deus olhou para o peixe e diz: traz o meu menino. Traz o meu amado, traz o meu profeta, traz o meu escolhido. 3 dias no ventre do peixe, e o peixe já pensava que ia ficar com Jonas por lá e o excretar. Já tem alguém pensando que a história terminou, porque 1 dia nada, 2 dias nada, 3 dias nada, mas no 3º dia a voz que domina o mundo disse: peixe, traz ele de volta. Você conhece alguém pelo nome aqui? Conhece alguém pelo nome? Só vale se for pelo nome. Grita o nome dele e fala: Deus está te chamando de volta hoje. Mas ele já é crente, pastora. Tu sabe mais do que Deus. Olha para ele, Deus está te trazendo de volta hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Jonas Fujão agora é o Jonas evangelista. Eu vou repetir: o Jonas Fujão agora é o Jonas evangelista. Eu vou repetir: o Jonas Fujão agora é o Jonas evangelista. Eu vou repetir: o Jonas Fujão agora é o Jonas evangelista. Deus aperta. Deus aperta. Deus aperta. Aperta para transformar. O salmista no Salmo 119, versículo 67 diz assim: antes de ser afligido, andava errado. E gostei mais dessa. Antes de ser humilhado, eu andava extraviado. Grita assim: bendita humilhação. 1, 2, 3. Antes de ser humilhado, eu andava extraviado. Às vezes a gente pensa que está sendo exaltado e está sendo humilhado. E quando a gente está sendo humilhado é que a gente está sendo preparado. Antes de ser humilhado eu andava extraviado, mas agora aprendi a obedecer a tua palavra. Diga bem alto: Jonas orou. Gratidão, Karen. Mais alto: Jonas orou. Jonas está sendo transformado. Uma das provas de que um homem está sendo transformado, quando eu falo homem, gente, é homem e mulher, ok? É esse homem ora. Coloca para mim Atos 9, os versos 10 e 11. Era difícil acreditar que esse cara estava crente agora. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão e disse assim: ó, Ananias. Diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. 11. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita. Procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado... Mas o cara é terrível. Só que Deus está dizendo agora: ele é crente. E eu vou te provar que ele é crente. Vamos ler a última parte, igreja. 1, 2, 3. Eis que ele está em oração nesse momento. Um
um dos sintomas de um crente que está perdendo a comunhão com Deus, ele para de orar. Com todo respeito a vocês que cantam, tá bom? Ele continua cantando, mas ele para de orar. Com todo respeito aos pregadores, ele continua pregando, mas ele para de orar. Porque pregação e música pode ser performance, mas oração só se faz com verdade. La choremanasi. Quando tudo perante o Senhor e todo só então quando tudo perante o Senhor estiver. Você que está em casa, solte sua voz. Você que está acessando esse vídeo agora, para você o culto é agora. Solte a voz. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Aquele que um dia fugiu de Deus, agora foge para Deus através da oração. Quando você perceber que a tentação está demais, foge. Quando você perceber que a batalha está demais, foge. Mas não fuja de Deus, fuja para Deus. Jonas é vomitado em Nínive. Quem está comigo, diga aleluia. E agora nós chegamos em um capítulo missionário. Um dia você vai entender porque foi tão difícil chegar até aqui. Um dia você vai entender porque Deus insistiu tanto com você. Em nenhum momento da história de Israel houve um despertamento espiritual tão grande como nesse capítulo. Em todo o Antigo Testamento e nem no dia de Pentecostes, no Novo Testamento, tivemos 120 mil pessoas arrependidas. Nenhum evangelista experimentou o que Jonas experimentou. 120 mil pessoas arrependidas. Não é sobre você. É sobre uma mãe que está orando por um filho agora que vai ser alcançado pela sua voz. Não é sobre você. É sobre uma tribo que vai ouvir o evangelho através da sua boca. Não é sobre você. É sobre uma família que vai ouvir você cantando uma canção. Não é sobre você. É sobre um pai que já perdeu a esperança, mas vai ver o filho sendo discipulado do teu lado, lado a lado. Não é sobre você. É sobre uma comunidade que está em guerra. E quando você entrar lá, Deus vai sacudir aquele lugar. Então, a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas segunda vez com esta orientação: levanta-te. Você consegue entender? Com a sua liberdade você fez o que você quis até aqui, mas Deus em sua soberania não mudou nada sobre o plano dele.
A minha teimosia não toma caneta da mão de Deus. A minha teimosia não faz Deus usar borracha. Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade Nínive, e assim que chegar, pega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Vai, sem mensagem, chega lá, eu te digo o que você tem que dizer. Coloca o versículo 3 para mim, porque agora eu quero colocar meu nome ali. Quando foi naquela hora de fugir, coloquei meu nome, agora é meu direito também. Helena, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu. No 3 você vai gritar teu nome, vai ler o restante do versículo até a palavra partiu. Vamos juntos, 1, 2, 3. Helena, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor. Grita para alguém assim, mas fala de um jeito articulado, irmão, sem demora. O Espírito de Deus está levantando o exército da última hora. O Espírito de Deus está levantando os missionários da última hora. O Espírito de Deus está levantando a igreja da última hora. Vocês lembram o que eu disse? Que para cumprir o chamado de hoje, eles só precisaram tomar banho, colocar uma roupa e chegar. Olha o que o versículo 4 diz. Jonas entrou na cidade, caminhou por ela um dia inteiro proclamando. Vocês lembram que há no início uma informação de que essa cidade seria percorrida em 3 dias? Jonas vai usar um dia inteiro. 3 dias era o diâmetro da cidade. Eu anotei para eu não esquecer. Quando você começar a fazer, você vai perceber que a missão não é tão difícil assim. Olha para mim, no ventre do peixe ele passou quantos dias? Pregando quantos dias? Já era para você estar lá na frente, meu irmão. Não é aqui na frente não, porque isso aqui não é troféu. Lá na frente, na sua vida, no seu chamado. Porque Deus não vai colocar a igreja inteira aqui em cima. Não é sobre isso. É o que Deus tem com você. Com você. Já era para estar lá na frente. 3 dias no ventre do peixe. Um dia pregando. E ninguém, olha para mim, disse assim, não creio. Coloca os 5, gente. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral. Todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano de saco, pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Para que pano de saco, gente? Para que pano de saco? Deixa eu te explicar, para você não comprar pano de saco, fazer uma roupa para você. Não, de coração, porque eu tenho que explicar, é meu papel explicar. Pano de saco é uma roupa rude e desconfortável. Ela tem uma simbologia. Arrependimento é se colocar em desconforto. Porque se você está muito tranquilo com o teu pecado, você não se vestiu de pano de saco ainda. Se vestir de pano de saco é sentir pinicando. Se vestir de pano de saco é sentir a roupa agarrando. Se vestir em pano de saco é sentar e se sentir espetando. Eu quero crer pelo Espírito de Deus que essa noite já tem gente vestida de pano de saco, porque já está se espetando, já está doendo, e você está dizendo, essa palavra é para mim. Deus tem um negócio comigo e eu não posso fugir mais. Eu vou me adiantar, querida igreja. Coloca o versículo 10, filha. O rei, os animais, as crianças, os homens. E o resultado foi esse. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram de seu mau caminho.
e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. No 4º século, João Crisóstomo batizou 3.000 pessoas. Na Reforma, no século 16, milhares vinham a Cristo semanalmente. Houve um dia grandioso na Escócia, em uma ocasião em 1630, num único sermão, 500 pessoas se converteram. Em outubro de 1858 a janeiro de 1860, 100.000 pessoas vieram a Cristo. Mais 120.000 pessoas, só o livro de Jonas revela. Eu termino. Eles se converteram ouvindo um pregador que não queria pregar. Enquanto nós ouvimos pregadores apaixonados semanalmente e nunca nos convertemos. O pregador só pregava juízo e nós pregamos amor e graça, mas alguns nunca se convertem. É claro que eu estou usando uma linguagem genérica. Eles ouviram um sermão que só tinha uma frase. Nós ouvimos o discorrer do texto sagrado por 1h20, por 30 minutos, de pregadores que se debruçam, que leem, que preparam, e nós saímos da igreja dizendo: Deus não falou comigo esta noite. O problema não é o pregador, o problema não é a mensagem, o problema é o nosso coração. Jonas não queria pregar, Jonas só tinha uma frase, mas quem ouviu entendeu: eu preciso me arrepender. Fique de pé.